Rodolfo Olá, Falcão. boa noite, tudo bom? Como é que você Boa está? noite. Você Tudo aí está com a tranquilo. blusa do Coringa, eu estou com a blusa do professor, né, na verdade da Tóquio, né, lá da Casa de Papel. E estamos aí para mais uma live. Né? Na verdade, você é o meu companheiro favorito de lives, Ó, porque vai gerar ciúme na essa galera, hein? aqui é a nossa quinta live junto, fora seminários virtuais, né? Nós fizemos Tem a a da primeira. Matra, né? Se contar a da Matra, dá 6. Se contar da Matra, dá 6, é verdade, é verdade. É a nossa quinta live de interfaces do direito com aspectos cinematográficos, né, com a arte, como tudo. E ainda teve a live institucional da Amatra, você como vice-presidente da Amatra, temos essa prazer, essa honra, esse privilégio. Eu tenho o prazer, a honra, o privilégio de ser seu liderado, né, como meu vice-presidente da associação e ter a oportunidade de conversarmos aqui. Eu sempre gosto. Assim. Lembra de botar aí o tema da live aí no Ah, sim. comentário, fixar, enquanto eu Vou vou botar falando aqui. com o pessoal que está entrando, né? Porque a ideia de discutir filmes e os reflexos disso para o direito, para a sociedade, é algo que, sem sombra de dúvida, é um grande exercício de reflexão, de análise crítica, Sim. porque nos permite pensar nas nossas vidas aquilo que está nas telas como uma grande provocação. E você é, sem sombra de dúvida, um interlocutor inteligentíssimo, extremamente sensível, culto, e isso para mim é um prazer. Né? Então, estamos aqui registrando publicamente a minha admiração e a minha satisfação de estar aqui com você. Muita gente, eu estava numa outra live, você apareceu lá também, aí eu disse, olha gente, tudo bem, eu vou fazer a live com você, mas primeiro eu tenho que lembrar que acabar antes das 8 para poder estar ainda com algum fôlego para poder conversar essa noite com meu amigo Guilherme Ludwig e com tantos colegas maravilhosos que eu estou vendo aí participando. Acabei de ver Débora Rego, estou vendo aqui André, a maravilhosa Andréa, né? Porque por acaso, além de colega, é esposa de Guilherme. a Então, ter propósito. todos e todas aqui é um prazer. O Lauro de O Campos, Lauro de que Campos sempre presente. Claro, o Cris Lauro é Gurgel. onipresente. Olha, essa aqui eu estava contando, a doutora Larissa Leite, que faz o download das minhas lives para colocar lá nos canais, ela me disse que essa live é a live 315 que eu faço. Ó, aqui eu Rapaz, estou vendo Roberto Silva, que foi meu aluno na Fax aqui. sim, sim, sim. Muito gente boa aqui. Estamos todos juntos para Meu bater um amigo papo. Agora, Augusto também, ó, presente. muita gente boa aqui, cada vez mais aqui entrando. A doutora Mariane Lopes, que eu fiz uma live lá de Santa do Paraná, né? É Cascavel? Eu não lembro qual a cidade, agora deu branco, estou ficando velho. Né? Então, mas encantadora também, muitos. Olha, esse período da pandemia, eu abri minha agenda, eu fiquei aqui nesse isolamento presencial, né? E tenho que. Eu disse, olha, como é que eu posso servir a comunidade? Aí eu estou aqui, né? Virei blogueiro gourmet, né? Para poder ajudar os pequenos comerciantes daqui da região. Eu vou lá, experimento alguma coisa, vamos divulgar isso aqui. E também estou aqui nas lives aí, nessa forma de atuar, assumidamente. Será que eu sou comilão? Eu gosto de comer mesmo, rapaz, não nego, não. É, Homem do meu tamanho, eu, 1,80m, 110 quilos, lutador de boxe, eu como mesmo, meu amigo, não tenho o agora, menor agora eu problema. É só tô, cuidar da saúde. agora eu tô me especializando na outra parte, né? Peraí, Que deixa é eu parar tudo. Deixa eu produzir mandar, comida. para tudo, para eu mandar um abraço para o doutor Luiz Tadeu Leite Ah, Vieira, doutor Tadeu que tá está presente também, aqui, que maravilha. pagador do nosso tribunal, grande amigo, e que eu tive a honra de ser assistente como servidor. Então, é um Olha, cara que sempre quando ele aparece, eu faço o meu registro de grande doutor gratidão, Tadeu. né? Porque eu sou um cara estranho, eu sou um cara estranho. Assumo que eu me estranho. Para mim, ingratidão é pena de morte no coração. Então, isso é uma coisa que eu não sou ingrato. Mas, cara, já falei demais.
que eu aprendi é o seguinte também, na etiqueta das lives. Quando a gente abre uma live, Esses minutinhos os dois iniciais, tem né? que ficar falando, porque aí o pessoal vê que a gente está ao vivo e possa entrar. Mas agora, vamos começar, sem enrolação, e bater esse papo, e você que manda. Ó, a doutora Aline também aí chegando. Vou dar um beijo para a doutora Aline também. Ah, que maravilha. Eu agradeço os elogios, não sei se sou merecedor de tanto, mas você sabe que a admiração é recíproca, né? Eu também gosto muito de você, Rodolfo, e acho muito prazeroso, né? Muito prazeroso esses nossos encontros virtuais e em outras oportunidades também, sempre que a gente está junto, é sempre bacana. Olha o Marco Nascimento aí também chegando, doutora Maria Beatriz Hubert, lá de Santa Catarina, Cris Gurgel, vamos lá. E o tema de hoje, né, é a primeira vez que a gente vai falar de um documentário, né? Sim. Nós tínhamos tratado... Engraçado, a gente nem combinou, mas eu quero dizer isso, que nesse ponto, né, o pessoal pede sempre para mandar um abraço para a torcida do Bahia. Manda um abraço para a torcida do Bahia também. Dois abraços. Falar aqui, a gente trabalhou nas nossas 4 lives, tirando a nossa live institucional da Mata, 4 lives anteriores, né, com obras de ficção. Isso. E a primeiro ponto a destacar é que o dilema das redes, eu até fiz em homenagem a você, o sextou lá que eu faço com Luciano Martinez e com Danilo, então da sexta-feira, eu disse, vou bater o dilema das redes, porque é um filme que tem sido objeto, eu digo isso também com liberdade, na condição de professor, né? Eu tenho conversado com colegas de outras áreas, não só de direito, pessoal de administração, de RH, de contabilidade, refletindo sobre o dilema das redes e o quanto isso é algo que é, no mínimo, instigante, para não dizer provocador, para essa reflexão. E, nesse ponto, parece-nos que a gente precisa realmente partir dessa primeira premissa. Nós não estamos tratando de uma obra de ficção. Exatamente. Embora eles utilizem um recurso interessantíssimo dentro da linha do documentário, que é introduzir uma pequena peça de ficção para ilustrar exatamente aquilo que está sendo discutido em cada ponto pelos entrevistados, pelas pesquisas que estão sendo demonstradas, né? E isso facilita muito a compreensão, né? Vai envolvendo, você vai acompanhando aqueles personagens. Só para dizer para o pessoal, viu, gente? Quem eventualmente nunca assistiu uma das lives que eu faço com o Guilherme, a gente tenta se conter, mas a gente solta spoiler, tá? Então, se você ainda não viu o filme, continue vendo a live, mas saiba que a gente vai soltar alguns spoilers mesmo. Pois é. Porque esse recurso, e uma das coisas que é mais legal de conversar com o Guilherme, é que ele não se limita especificamente à mensagem, mas também ao aspecto técnico da direção. E uma das características que talvez tenha sido algo que acaba ensejando também discursos de ódio contra o filme, é justamente isso. Por quê? Porque ele é um documentário, mas que ele tem como uma forma ilustrativa dos desafios, ou, digamos assim, das críticas, ou do momento de abertura de olhos, algo que é um aspecto, uma ilustração através de uma pequena relação de uma família, mas também com digamos assim, uma teatralização das intenções naquela parte lá, daqueles 3 personagens. Isso. Porque, obviamente, ninguém pode ser bobo de achar que aquilo ali seja um plano maligno, aquela coisa assim, que o cérebro, né, de que, vamos direcionar. Não, ali é, na verdade, uma grande alegoria da compreensão da inteligência artificial. Sim, sim. E nesse particular, aquelas 3, eu estou até avançando um pouquinho, mas aqueles 3 operadores, digamos assim, né, daqueles painéis eletrônicos que controlam o zumbi virtual, eles me lembraram bastante a animação Divertidamente, né? Que tem as 5 emoções que ficam controlando a menina. Olha, que eu acho a animação, acho que Divertidamente. É genial. Um dos melhores filmes, né? Vamos comentar depois. É sensacional, sensacional. Esse aí é um bom para a gente comentar.
Isso eu preciso dizer, gente. Uma coisa que o Guilherme ele só combina o tema. E como é que faz? O Guilherme faz todo um roteiro para bater papo, mas ele tem uma sintonia tão grande que às vezes eu adivinho o que ele vai falar, entende? Mas o roteiro é dele. É porque eu sou o bagunceiro que fica dando pitaco. Volta aí, Guilherme. Bote ordem no Mas roteiro. é bom, essa aleatoriedade é bom que dá dinamismo. E tem uma frase que inicia o filme que é praticamente uma síntese, né? Que é uma citação de Sófocles, né? Ele diz que nada grandioso entra na vida dos mortais sem uma maldição, né? Que é exatamente o efeito perverso e não esperado das tecnologias e da inteligência artificial por trás dos algoritmos que produzem na sociedade, produzem na vida do indivíduo, produzem nas famílias, produzem na sociedade como um todo, né? Toda a sociedade é contaminada a partir daí. A frase é colocada com muito acerto nesse sentido, né? É claro que eu vou acabar dando spoiler, vou acabar atrapalhando o roteiro de Guilherme, nosso mas essa frase é poderosíssima. Presente aqui também. O Carlos Henrique Bezerra Leite, uma grande figura, grande amigo, né? Grande cantor também. Grande amigo, cantor. Nesse ponto, essa frase é tão poderosa que eu já vou lá para o final, viu? Eu já vou para o final, porque a gente vai falar muito sobre a influência das redes, das nossas vidas, das nossas escolhas, nas nossas visões de vida. Mas essa frase, ela é muito poderosa para algo que poderia ser um arremate da nossa live, mas eu já vou trazer agora no começo. Porque muita gente já viu o documentário, muita gente já comenta o comentário, né? Oswaldo Curvelo aqui, deixa eu mandar um abraço também para ele, porque ele foi meu colega lá da Dorilândia, rapaz. E no social, meu. E foi social seu, tá vendo? O mundo é um ovo. Né? E aí, o que a gente precisa dizer sobre isso? Muitas pessoas, às vezes, talvez não compreendam, né? Talvez, pelo aquele personagem, autor lá daquele livro, por que você deve deixar suas redes sociais, as pessoas acabam dizendo, olha, não, eu não quero porque ele vai querer que eu destrua tudo, vou querer sair de todas as redes sociais. Não, perceba. Uma das coisas, e a frase é poderosa para isso, porque nada de bom vem talvez com maldição. A gente não pode desprezar a importância das redes sociais na nossa vida, na forma que nos possibilita encontrar velhos amigos, velhos colegas e também fazer novas amizades. Mas também a gente não pode ficar de inocente. Eu acho que se eu pudesse, e talvez possa ser um arremate lá para o fim mesmo da nossa live, se eu pudesse tirar talvez a maior lição do filme O Dilema das Redes, e isso já vai um spoiler, é que ele é, na verdade, a consagração da perda da inocência no que diz respeito à utilização das redes sociais. Outra frase que eu tenho certeza que você vai destacar, né? Que talvez é a frase que mais simboliza este filme. Não vou nem dizer. Quer ver? Para a sintonia, eu sei que você vai dizer qual é a frase. É a do produto. É a do produto. Isso, sem sombra de dúvida. Né? Mas... Se você... Diga. Mas é interessante, né, que o filme começa com aqueles protagonistas se apresentando, que, na verdade, todos eles, em algum momento, trabalharam no Facebook, na Apple, no Google, no Twitter, no Instagram também, né? Inclusive, a gente está usando uma live do Instagram para criticar o modelo de negócio do próprio Instagram. Tomara que ele não derrube a gente por causa disso, mas não vai derrubar. Bem, para usar outra fase do filme, a doutora Beatriz está lembrando, só existem 2 produtores que os seus clientes são chamados de usuários. Traficantes de drogas e redes sociais. Pois é. Mas é engraçado. Uma crítica, inclusive, que se faz a esse filme, Rodolfo, que eu tive acesso um dia desse aí, foi do Mauriase. Ele fala que o filme ele centra nesse dilema ético dos protagonistas, né, por terem construído algo de positivo, mas que os efeitos concretos não foram tão interessantes assim. Mas não há uma crítica do sistema de fundo, né, do sistema de produção que gera
a necessidade de se recorrer às redes sociais como uma estratégia de publicidade para divulgar os produtos, para vender os produtos, para ter aquela certeza de que os produtos serão produzidos. Então, isso também é uma forma de você contemporizar as críticas em relação ao que há de útil nas redes sociais, né? Na verdade, o problema não é propriamente o sistema, né? Não é o Instagram, o Facebook, ou o Twitter, ou o Facebook, enfim, não é isso. Mas é esse modelo de negócios que serve para dar lucro para as grandes empresas, os grandes monopólios, né? E que a partir daí é que surgem efetivamente as consequências práticas disso tudo. E todos eles, né, demonstram, né, isso fica muito claro, que eles, em princípio, não tinham a ideia tão... A grande maioria, aliás, não tinham a ideia tão clara desses efeitos nocivos e que isso vai chegando na medida em que as coisas vão avançando e as posições extremistas vão chegando, a questão das fake news também, né, que vão se espalhando pela sociedade, né, a polarização que surge a partir daí. Então, tudo isso é que vai gerando neles essa percepção, né? A partir daí é que eles têm essa percepção e eu acho que o filme começa, e a ideia principal do filme parte exatamente disso, né? Especialmente, eu destacaria até como um protagonista, se é que isso pode ser dito, um protagonista principal, ou o principal entre os protagonistas, que é o Tristan Harris, né? Harris, que é que é aquele sujeito que trabalhava na Google, mas que, de repente, ele tem um estalo, né? Porque ele percebe que todo mundo lá na engenharia de design está preocupado com detalhes estéticos para atrair, para fidelizar os clientes, para todo mundo ficar ligado ali no sistema, mas não se preocupa se esse sistema pode se tornar viciante para os usuários, né? E a partir daí ele faz uma apresentação e divulga entre os colegas da empresa. Aquilo ali gera o maior burburinho lá no meio do Google, chega até o CEO, né, da empresa. Inicialmente tem até a potencialidade de gerar alguma transformação, alguma reflexão maior, mas aí ele se frustra porque ele percebe que nada mudou. E porque tudo que é sólido se desmancha no ar, não é? Então, essa é algo que é muito interessante. Essa tomada de consciência de pessoas que fazem parte do sistema e é algo que se fica muito forte na concepção do Tristan, né? Também a gente vê com outros CEOs, outros pessoas que criaram o botão de curtir, o indivíduo que trabalha especificamente com o Instagram, ou com o Twitter, os presidentes que lá se manifestam e dizendo, olha só, mas eu estou viciado da mesma forma. Eu estou desenvolvendo algo que a gente discutir a melhor cor, a forma que faça com que o indivíduo fique mais tempo lá, porque é o nosso tempo que fica disponível, ou que é o grande produto, né, dessas empresas. E nesse ponto dizendo, mas olha só, eu que estou trabalhando para fazer com que as pessoas veem o seu tempo, de repente eu também estou dando o meu tempo fora da empresa, quando eu tenho 2 filhos, eu tenho lá, foi o presidente do Pinterest, né? O Pinterest, né? Falando sobre isso, que é algo fascinante, por ver quanto tempo nós passamos. E você está falando com um cara que fez 315 lives, ou seja, perceba quanto tempo eu passo disponível para o mundo no meio virtual, né? Eu estou passando uns colírios especiais agora, né? Até porque meus olhos estão ficando muito vermelhos por causa da tela, do celular, do computador, né? A gente está o tempo todo com telas. Eu estou querendo sair o mais breve possível. Não dá para ser do isolamento, mas pelo menos desse lugar que eu moro, quero te levar lá para conhecer o novo lugar o mais breve possível. Porque... Augusto me recomendou, inclusive, filtro solar por causa do ring light, né? Ring light porque queima a pele, né? Tá muito perto. Exato, a gente está muito próximo. E isso pode ser... Na verdade, eu fui na oftalmologista e aí, de tanto ficar disponível, ela disse, está desenvolvendo uma pequena conjuntivite. Aí passou os remédios assim, mas não é uma conjuntivite viral, é uma conjuntivite em função dessa exposição. E note, isso eu estou falando de mim, mas eu tenho que falar
lá do executivo do Pinterest, né? Ele dizendo, olha, a gente fica lá, mostrando da forma como é que faz para que o indivíduo fique mais tempo. E eu, quando chego em casa, eu vou lá resolver um negócio e fico. E uma das coisas, claro, vai estar no seu roteiro, mas que eu acho sensacional, na parte da sequência ou da ilustração com a família, a coisa que eu acho assim, uma das coisas que eu acho mais didática, porque eu tenho filhos adolescentes, uma filha já adulta, um outro menino. Não, os meus também utilizam. Os meus também utilizam. Isso, mas é a crise de abstinência. Sim. Né? Naquele momento do desafio que a mãe, vai no spoiler, e a mãe faz ao indivíduo, ao menino, ao adolescente, dizendo, olha, quebrou a sua tela, eu pago o conserto se você ficar uma semana sem celular. E a gente imaginando ainda na metáfora lá dos 3, o que é que eu vou fazer para esse indivíduo olhar, precisam fazer, e perceba, é algo que não há essa consciência humana de um direcionamento para o mal. É justamente, talvez aí, a lógica de empreender de um sistema que desenvolve uma inteligência para buscar ser mais sedutor para você. Exatamente. E tem a questão especialmente do vício, né? Eles trabalham muito com vício, porque a atenção você obtém exatamente criando estímulos positivos e reiterados, né? E adequados também ao seu perfil, né? Cada um de nós tem um perfil e essas informações são colhidas, esses dados são colhidos de forma que esses atrativos se tornam personalizadíssimos, né? O atrativo para você não é o mesmo atrativo para mim, não é o mesmo atrativo para ninguém que está aqui assistindo a nossa live. E com isso eles conseguem criar uma relação de dependência muito forte. A menina mais nova também, ela chega ao cúmulo de quebrar o cofre de cozinha para conseguir tirar o celular de dentro, porque ela não resistiu. Ela não consegue resistir sequer a ficar o jantar sem utilizar o celular. E quando a mãe sugere que todos fiquem sem o celular, não sei se você observou, mas fica aquele climão na mesa, né? É como se todo mundo tivesse perdido sem saber o que conversar, o que falar, porque todos estão ali acostumados, com exceção da filha mais velha, todos estão ali acostumados com a vida em seus celulares, em seus smartphones, acompanhando as redes sociais. É uma vida virtual, né? É uma vida virtual. E note que essa é uma frase de um dos executivos que depõe lá, que é a minha cara. Ele dizendo, você, quando levanta, pega seu celular antes de ir ao banheiro fazer xixi, ou você leva o celular para fazer xixi com você? Porque, na verdade, só são essas duas opções. Ou seja, não há a opção da gente levantar e não pegar o celular. Né? Por quê? Porque nós estamos viciados de tal forma. Você me conhece, sabe que eu tenho um problema crônico de insônia e eu não consigo, das 5h30 da manhã, eu preciso levantar, eu não consigo levantar. Então, lá, fico ligado. E aí eu digo, olha, eu preciso mexer em alguma coisa. E aí eu vou fazer. Claro que você sabe que eu direciono o meu vício para a produtividade. Então, aí eu, de manhã cedo, eu já acordo. É muito bom, inclusive. Já dou os parabéns para todo mundo dos aniversariantes do dia, já faço a postagem do dia, né? Se tem uma live, essa live aqui, eu fiz a postagem às 5h30, 6h da manhã, para divulgar durante o dia. E eu já vou verificar o que tem produzido. Vem cá, já entro no PJE para verificar se tem alguma coisa pendente, dá o ESAMP, do Cisbajude, já fica tudo atualizadinho nas minhas postagens de ostentação. Por quê? Porque eu já estou condicionado. Né? É um vício da tela. E isso é algo que a gente acaba se identificando. Né? E eu acho que é algo que a gente tem que repensar realmente nesse tema. E tem um tema que eu quero muito que você fale, não sei em que momento é do seu roteiro, tá? Porque eu sei que fatalmente vai estar no seu roteiro, mas é uma coisa que ficou muito evidente, que é a ideia do discurso do ódio, sabe? Aquela parte lá dos radicais de centro, né? Que Sim. o menino acaba se influenciando, sabe? Com isso. E eu falo com absoluta liberdade, aqui a professora Karine Rocha, que foi minha aluna, dizendo lá, a algoritmização do nosso
ritmo de vida. Mas isso é muito evidente para quem, como eu recebo por dia no WhatsApp, por baixo, 500 mensagens. Se eu ficar sem olhar, é um negócio assim. Eu digo, todo mundo, você me mandou uma mensagem. Se eu não te respondi em umas 2 horas, me ligue, mande de novo, porque eu não vou. Entra outro lugar. Vai subir, né? E vai subindo. E aí, o que é interessante? Às vezes eu fico meses, aí o cara mandou uma mensagem, né? E aí eu fico lá. Aniversário, por exemplo, eu passo, às vezes, 2, 3 meses para responder todo mundo que me mandou, porque eu sabe que eu sou compulsivo, quero responder. Mas aqui foi lá no fundo, né? Então, a gente estava indo. E aí, uma das coisas que eu digo assim, com absoluta liberdade, meus amigos e minhas amigas, né? Quem nos conhece, eu, Guilherme, a gente preza pela liberdade de expressão, pela democracia, a gente respeita todas as manifestações ideológicas, nós temos colegas de todas as manifestações ideológicas, temos amigos de todas as manifestações, temos parentes de todas as manifestações ideológicas, mas isso é algo que é muito evidente, gente, para quem tem esse trânsito livre em todas as colorações, é um negócio assim, porque aquela minha frase básica, né? Você pode ser coxinha, você pode ser mortadela, você só não pode ser pamonha. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho um irmão que é de direita. Eu chamo ele de bolsominion. É um bolsominion, é um eleitor de Trump, mora nos Estados Unidos, está fora do... E aí, o que é que acontece? Né? Eu recebo dele exatamente as mesmas postagens que eu recebo de meus colegas daqui, bolsominions, tal. E os meus colegas de esquerda, de extrema esquerda, né? Eles me mandam também as mesmas coisas que eu as fontes são as mesmas. Então, o que acontece? A pessoa não percebe que ela recebe a informação pelo Facebook, pelo Instagram, é direcionada para o perfil dela. Então, é um negócio, e aí o que é engraçado? Principalmente o meu amigo Tartucci fica falando, é o problema das tias do Zap. O que são as tias do Zap? É o elemento excelente de boa-fé objetiva. Aquela pessoa que não estava acostumado com tecnologia, passou a lidar com tecnologia e acredita em tudo que recebe. Então, eu tenho tias do Zap. É como se a tecnologia fosse um atestado de veracidade incontestável, né? Ela recebeu e ela manda. E como é? Porque os grupos de WhatsApp de família se tornaram insuportáveis. Né? Às vezes, os grupos de WhatsApp das associações, você que é de líder associativo, sabe que você tem que, às vezes, pisar em ovos, fazer. Eu não quero isso para mim de jeito nenhum, porque é algo que, às vezes, é com a colega. E o indivíduo não está percebendo que ele, não é que ele é um bobo ou uma boba que está sendo manipulado. Não! Todos nós estamos. E ter a consciência crítica de que o que a gente recebe, né, é efetivamente a ideia do que a gente tem produzido ou pesquisado ou a nossa área, é muito didático para mim. Por exemplo, aquela passagem, e aí mais um spoiler, quando ele está falando do Google, que a pesquisa e as sugestões do Google variam em função da região que você está. Então, você falar de aquecimento global em uma determinada região vai dizer que é um grande problema. Outros, em outra região, vai dizer que é uma fake news. Entende? Então, é um negócio impressionante quando eu estou falando na minha experiência de que recebo uma quantidade enorme e como eu sou o indivíduo que acaba virando confessionário das pessoas, as pessoas querem conversar comigo porque sabem que eu não vou julgá-las, aí as pessoas começam, eu estou ensinando a mesma coisa. A mesma coisa. E eu fico aqui, é um negócio que a gente precisa realmente, às vezes, parar, respirar, chamar o feito à ordem, e talvez ser tolerante, condescendente. O discurso polarizado, na verdade, tanto faz o lado, né, nesse caso,
segundo eles próprios falam, é um discurso mais atrativo, né? É um discurso bem mais atrativo. E fake news piorou. Você vê que tem um determinado momento que um desses gerentes, ele diz que a chance, a credibilidade de uma fake news é 7 vezes superior à de uma notícia verdadeira. Isso, né? eu acho que era, eu lembrei que era 6, mas tudo bem, 6 ou 7, 6 vezes, mas, ou seja, como é que compete? Como é que você pode competir? Como é que a verdade pode competir, né? Se a mentira é 6 vezes mais rápida? Né? E aí, é aquela coisa. E aí vai aquela segunda reflexão. É a Ferrari contra a mobilete, meu amigo. Pois é. E aí vai aquela segunda reflexão, né? Se a gente, né, nós todos em sociedade, não conseguimos estabelecer consensos mínimos em relação ao que é verdade, como é que a gente vai resolver outros problemas a partir daí, né? A discussão vai ser sobre tudo, né? Sobre a base do fundamental. A gente vai estar discutindo se a Terra é plana, ou se a Terra é esférica ou é um elipsoide, né? Tecnicamente, como seria mais ajustado. E tem um detalhe também, Rodolfo. Essa coisa da Terra plana é um negócio interessantíssimo. Porque a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre isso, eu não vou mentir, eu dei risada. Virou piada. Aquela coisa assim, cacete e planeta. Então deve ser uma piadinha, né? Mas, cara, de repente você começa a ver a reprodução de uma determinada visão, porque perceba, a teoria da conspiração, meu amigo Ludwig, que é tão nerd quanto eu, a gente lembra daquelas primeiras revistas em quadrinhos, quando a gente via lá a primeira versão do Watchmen, né, as discussões lá sobre o Rorschach, né, olha, não, isso é coisa paranoica, não sei, parece alguém. Não, é o dia a dia hoje, na ideia, aquela, como é que é, Pizzagate, né, que tem lá no negócio. Ou seja, aquela loucura, né? Você começa a repetir, você começa a afirmar, você começa a dizer alguma coisa que é um absurdo. E as pessoas começam a acreditar. E não é Mas essa repetição termina virando validação, né? Que é a técnica, inclusive, de Goebbels puro. Mas perceba, é algo que há uma parte lá no... Não me lembro se era um congressista falando, olha, eu tenho 65 anos, eu estou vivendo lá esse dado. E aí ele dizendo assim, olha, eu estava querendo entender isso aqui. E eu digo, olha, eu com 48, eu quero dizer que, na verdade, muitas dessas questões, né, da fake news, vamos mudar de nome, da resenha, do falar mal de alguém, é algo que, às vezes, é muito da maldade humana. Mas o problema é que, com os algoritmos, isso são potencializados. Exatamente. E aí, o que é que acontece? Não tem controle. Não há controle. E a partir do momento em que você tem uma reprodução maciça, que na verdade não é prova, mas sim validação, né? A pessoa começa a acreditar simplesmente porque todo mundo está dizendo. E se está todo mundo dizendo, deve ser verdade. Especialmente todo mundo dentro de uma bolha, né? Exato. Porque a afirmação fica circulando dentro de uma bolha. Então se torna uma verdade universal. Isso, e como todo mundo das suas relações recebe exatamente o que você recebe, ou recebe aproximadamente o que você recebe, nós vivemos o quê? Um diálogo que, na verdade, é uma continuidade de monólogos. Todo mundo diz a mesma coisa, e aí a gente está achando que está tendo a concordância. Não, nós estamos tendo só a validação. E aí todo mundo diz. Se todo mundo diz, deve ser verdade. Perceba que essa frase, meu amado Ludwig, eu já ouvi no passado, muito antes das fake news. Todo mundo diz, então deve ser verdade. Se todo mundo diz isso, mas perceba... Onde há fumaça, há fogo, né? Onde há fumaça, há fogo, olha aí. Onde há fumaça, há fogo. Estão dizendo, não quero fazer fofoca, não, mas me disseram quantas vezes. E isso para nós, aí eu falo para nós e para os nossos colegas magistrados em especial, é um desafio, porque a coisa mais fácil do mundo é ser emprenhado pelo ouvido.
né? A pessoa joga, vai jogando e você começa a acreditar, né? E aí decidir sem contraditório acaba sendo, sabe? Porque quem quer dar contraditório se você já tem certeza que é aquilo? Isso é uma tentação para a arbitrariedade. O magistrado que fica contaminado pelas informações... Por uma versão, né? Por uma versão. Pela versão de que está todo mundo falando, sem sombra de dúvida, um desserviço à sociedade. E a gente precisa ser vigilante mesmo nesse ponto, porque e somos seres humanos falíveis, a possibilidade de muitas vezes tomarmos uma decisão num achismo é terrível. Daí, eu digo, a importância quase sagrada, bíblica, fundamental do contraditório, sabe? Exatamente. E aí, às vezes, a gente que ensina processo, né, precisa explicar para os meninos e para as meninas, nossos alunos, essa diferença de contraditório formal e contraditório material. Cara, eu acho que o melhor exemplo é com fake news. Sabe por quê? Porque o que é o contraditório formal? Tá todo mundo dizendo, então eu vou dar o prazo para você falar, mas você vai falar, não vai me influenciar mesmo? Opa! Se você já me disse que o que o cara falar não vai me influenciar mesmo, significa esse contraditório. É só pro forma, né? É só pro forma. Entende? A gente precisa ter cuidado, ser vigilante para não cair nessa tentação. E tem um detalhe, Rodolfo, até interessante, que eu observei na segunda vez que eu assisti esse filme, que a irmã mais velha... A minha sintonia com o Ludwig é tão grande que até nisso, sem combinar, nós dois assistimos o filme 2 vezes também. Olha só, porque eu tinha assistido antes, aí revi para live. Isso. A irmã mais velha dessa família que ilustra, né, os argumentos, ela se chama Cassandra. Isso aí só aparece em 1 ou 2 momentos do filme. E é o complexo de Cassandra, né? A pessoa que tem o dom da profecia, da provisão, da previsão, melhor dizendo. E ninguém acredita. Todas as pessoas levam na brincadeira. Ah, isso aí não é sério, não. E ela tenta o tempo todo convencer os outros irmãos e a família, né? Olha, isso aí vai dar errado. Esse sistema não funciona. Não, que nada. Você está exagerando. Não é bem assim, não. E no final, né, tem aquela questão que eles se envolvem naquele movimento extremista. Ela acidentalmente, né, tentando resgatar o irmão, e tem aquele desfecho parcialmente trágico, né, que não chega a ser mortal, mas é uma situação muito chata. É verdade. Um outro ponto, Rodolfo, bastante discutido nesse filme interessante que eu vi, essa questão dessa nova modalidade, dessa nova feição do capitalismo, que é o capitalismo de vigilância, né? Que é esse capitalismo, essa nova faceta do capitalismo que monetiza os dados adquiridos por esses sistemas informatizados de vigilância. Ele extrai, mercantiliza isso exatamente para desenvolver mecanismos de predição, para modificar comportamentos, para customizar serviços de acordo com o perfil dos seus usuários, e estabelece até novas formas contratuais, né? Por monitoração pelos computadores, por sistemas de automação. E a gente vê muito isso também nessa questão do trabalho nas plataformas, né, virtuais. Como isso influencia o trabalho nas plataformas virtuais, que não deixam de ser também um sistema. A Uber também, né, sem querer nominar, mas porque é o principal, né? É o principal. Mas ela utiliza também mecanismos de sedução de clientes, sedução de prestadores de serviço, de clientes, e a própria doutrina do empreendedorismo, né, que ela sabe passar de uma forma muito inteligente, né? Eu não estou dizendo que seja necessariamente boa ou ruim, mas de uma forma muito eficaz, não é? A gente estava tendo acesso essa semana, Rodolfo, a uma pesquisa feita, inclusive, na UFBA, uma pesquisa séria, com metodologia clara, com critérios, né? E é interessante que esses prestadores de serviço, eles foram entrevistados, não é exatamente a Uber, não, é dessas empresas de entrega. Sim. E a maioria disse que recebe menos que um salário mínimo e trabalha cerca de 9 a 10 horas por dia durante 6 dias da semana.
e o nível de acidente de trabalho é muito superior. Então, eles têm um salário menor, têm uma carga horária superior à normal, de 44 horas, e um nível de acidentes muito superior. E, apesar disso, a maioria deles, a grande maioria, não quer se formalizar. Porque eles entendem que eles querem ter liberdade. Uma liberdade que não se expressa na realidade, né? Porque eles estão mais tempos presos à rotina de serviço do que um empregado formal, né? Sim. E é exatamente isso, né? São essas técnicas de sedução, né? De reter você dentro do sistema, né? Essa técnica de sedução, e especificamente com esse trabalho em plataformas digitais, a gente teve, no período da reforma trabalhista, uma experiência que foi, sem sombra de dúvida, marcante, né? As pessoas iam para dizer que não precisamos nos livrar das algemas da CLT. Eu queria dizer assim, peraí. Não, eu preciso de liberdade. E aí o discurso era um canto de sereia de você trabalhar 10, 12 horas, mas aí você vai conseguir a sua liberdade, a sua autonomia, né? E aquele outro filme que a gente comentou, né? Você não estava aqui. Você não estava aqui. Quer dizer, aquele discurso do chefe lá dele, né? Que não é chefe, né? Malone. Era literalmente o discurso que pode estar nas defesas em determinadas ações em que se quer buscar um reconhecimento de vínculo. E não estou dizendo que tem vínculo, não. Eu estou dizendo que, na verdade, o discurso é o mesmo. Ou seja, voltando para o dilema das redes, significa que, na verdade, o indivíduo formou a sua base, né, o seu repertório, também recebendo as mesmas informações nesse sentido, né? É algo que é fácil. Exatamente. E assistindo o Dilema das Redes, e até há uma citação dos dois filmes dentro do documentário, é muito fácil você se lembrar de Show de Truman. Sim, aparece, inclusive, no filme. E Matrix, claro. Que você cria uma realidade para os usuários das redes, uma realidade paralela, né? Uma realidade paralela de confirmação, de validação das suas próprias verdades, de validação dos seus próprios entendimentos para reter a atenção. Porque, na verdade, a atenção e você, dando a sua atenção, é o produto, né? É o produto que está sendo comercializado. E aí vem a frase, né, que você já tinha referido no começo. Se você não está pagando pelo produto, então você é o próprio produto, né? Você é o produto. Essa frase é a síntese do filme e é, sem sombra de dúvida, uma frase que as pessoas precisam acordar para a realidade, sabe? Eu pensei até, já estamos com 45 minutos de live, a gente sabe daqui a pouco eu vai ter que ir para o arremate. Mas eu fiquei pensando em arrematar com aquele meu poema da perda da inocência, sabe? Sim. Por quê? Porque a tomada de consciência, eu volto àquela frase anterior, a gente precisa entender que as redes sociais, a forma de comunicação, de encontro que é possibilitada por elas, é algo extremamente positivo. Pensando como seres humanos, né, eu me permiti reencontrar. A gente falou de Oswaldo Curvelo aí, que foi seu colega no social, que foi meu colega na Dorilândia, com 3, 4 anos de idade. Eu fui para o Vieira com 6 anos, então, antes dos 6 anos, ele foi meu colega, era o meu melhor amigo na infância, né? E aí eu perdi contato com o Oswaldinho durante muitos anos. Aí encontrava ele a cada 4, 5, 8, 10 anos. E, de repente, aí eu não somente encontro com o Oswaldo, mas com todos outros colegas que foram da Dorilândia, do Vieira, da Pink Blue, do Grupo Escoteiro, das
dos festivais de música. A gente permite, através do Facebook, através do Instagram. Até te contar uma coisa da minha intimidade, até para saber. Meu pai já faleceu há tantos anos, né? E meu Fica entre pai. a gente só, fica só entre a gente aqui. Fica só entre a gente e toda a comunidade mundial, né? E o que acontece? Meu pai, eu sou do segundo casamento de meu pai, né? E eu tenho um irmão 20 anos mais velho do que eu. Só que meu pai era um homem muito rígido, muito rigoroso, tanto que ele não permitiu o contato com esse meu irmão. Eu sabia que ele existia, mas meu pai, enquanto vivo, meu pai se foi em 2002, né? Ele nunca permitiu. E aí o que acontece? Como meu pai nunca me permitiu, eu nunca tinha tido contato, eu sabia dele, ficou com a informação, né? Não tinha desenvolvido um amor, uma coisa assim, né? Aí, 10 anos depois, em 2012, minha filha, né? 2012, Marina tinha 12 anos, né? Pegando assim, a árvore genealógica da família, tem um livro dos Pamplona, né? Lá. Aí ela viu assim, ó, pai, você sabia que você tem um irmão? Eu digo, sei, filha, mas eu nunca o conheci. Pai, eu queria conhecer. Tá, filha. Vambora. Olha lá. O que eu fiz? Entrei no Facebook. Simples assim, né? Eu achei o meu irmão. Simples assim. Simples assim. Aí mandei uma mensagem para ele não respondeu, não sei. Aí o que eu vi? Quem é o filho dele? Mandei uma mensagem pro filho dele. Aí o filho dele respondeu. Aí disse, espera que eu vou entrar em contato com meu pai, não sei o quê, que ele não deve usar muito, sabe? Isso é maravilhoso. Sim. A gente conseguir encontrar pessoas é algo maravilhoso. Agora, a gente não pode achar que quando nós colocamos os nossos dados lá, nós somos absolutamente isentos, neutros ou inocentes. Não. A maior mentira da contemporaneidade é quando você clica numa plataforma, numa rede social, qualquer uma delas, e diz, eu li e concordo com tudo. Ninguém lê. Mas todo mundo clica o botãozinho como se tivesse lido. Mas o fato é que ali você está cedendo não somente a sua imagem, como a imagem dos seus amigos e de todo mundo que está junto de você. Ou seja, é algo que a gente precisa acordar para a realidade de não achar que é algo simplesmente com um mero instrumento para a gente postar as nossas fotos ou achar os nossos coleguinhas. Pois é, exatamente. Uma outra coisa interessante que eu também percebi nessa segunda vez que eu assisti o filme, Rodolfo, é em torno daqueles 3 operadores das máquinas que ficam no filme dentro do filme, né? No filme paralelo ali, dentro do documentário. Aí eu fiquei me perguntando assim, por que cada um tinha um determinado tipo de comportamento. Até que eu cheguei à seguinte conclusão, aquilo ali é uma metáfora, me parece, para os 3 objetivos do modelo de negócios das redes sociais, porque eles falam em determinado momento, né, que são o engajamento, o crescimento e a publicidade. Cada um deles desempenha um papel deste em relação ao usuário, né, que vira um boneco voodoo, né? Então, um quer aumentar o uso e manter ele navegando. Aí manda aquelas mensagens da menina que ele gosta, tal, para ver se ele consegue chamar a atenção dele. O outro trata do crescimento, né? Então, tá sempre estimulando ele para que ele convide outros amigos, para que ele possa aglomerar ali com mais gente. E o terceiro é o de negócios, né? Que é o homem da publicidade, né? Que faz o leilão, né? Reteve a atenção dele, vamos leiloar. Vamos leiloar para ver qual é a empresa que vai pagar mais para que ele ceda esta atenção e possa se ter um pouco de certeza quanto à eficácia da publicidade da empresa. E o pior de tudo é quando essa empresa começa a entrar em empresa de armamentos, né? Em algo muito mais perigoso até, né? E até para engajar, às vezes eles utilizam, e a gente já tratou um pouco disso indiretamente aqui, do argumento extremista, né? E aí ele vem com aquele discurso da polarização política exatamente porque esse tipo de argumento atrai muito o usuário. Muito. Né?
tanto faz o lado, atrai muito o usuário, né? O pessoal vai na vibe ali da excitação desse momento político e com consequências danosas, drásticas, devastadoras para a sociedade, para o Estado, né? Em prejuízo das eleições democráticas, enfim, né? Uma consequência muito, muito, muito complicada. E já caminhando para o final, uma parte que você não destacou, então eu vou destacar, que para trazer alguma esperança, né? Ou talvez algum protagonismo para o mundo do direito, é uma passagem já perto do final, que ele fala sobre, eu vou usar essa expressão que não é utilizada no filme, mas uma postura, às vezes, contra-majoritária, uma postura contrária à onda. Quando ele fala, por exemplo, que uma árvore morta vale mais do que uma árvore viva, porque Sim. ela produz papel, uma baleia morta vale muito mais do que uma baleia viva. Mas e se a gente fosse seguir a lógica da liberdade e do mercado, nós vamos destruir as nossas matas, nós vamos destruir os nossos animais. Então, a lógica de tomar a consciência em relação às redes sociais é também, nessa perspectiva, um discurso contra-majoritário, um discurso que não é de castração ou repressão da liberdade, mas sim de tomada de consciência e de saber disciplinar eticamente a utilização disso. É claro que a gente tem no Brasil uma norma que ainda tem muito se aprender e aperfeiçoar, que é a ideia da LGPD, mas nós temos, não a LGPD em si, mas a lógica de termos marcos normativos para o controle dos dados que disponibilizamos é algo que vai contra esse discurso de liberdade total, de laissez-faire total, mas sim na ideia de, não, a gente precisa restringir, não porque seja algo natural. Não. Perceba, o natural é querer derrubar a árvore, o natural é matar a baleia. Mas a gente não quer isso para a sociedade do futuro. Porque civilizar-se, aí vai uma frase minha, civilizar-se é aprender a restringir determinados campos de liberdade, não por castração ou repressão, mas sim para a emancipação da sociedade. Na verdade, o grande problema, e o filme destaca isso, na verdade existem dois problemas. Tem um problema de fundo, que é a lógica do sistema de produção capitalista, que está no todo dele, e tem a segunda camada de problema, que é o que é destacado efetivamente no filme, é o modelo de negócios, né? É esse modelo de negócios que cria a distorção. E tem uma passagem, eu não vou me lembrar quem é a protagonista que trata desse assunto, mas ela disse assim, nós temos que eliminar esse modelo de negócio. E já fizemos isso na história da humanidade, como, por exemplo, com o modelo escravocrata. Exatamente. Né? Que é um modelo que não traz benefício cabelo à sociedade. grande, óculos. Eu lembro dela falando assim, essa parte é muito importante, porque vai se afinar justamente com essa ideia. É pensar em algum tipo de disciplina jurídica que respalde os aspectos éticos, não é querer matar as redes sociais. Não é o bordão lá do nosso amigo cabeludo lá do final do filme. Né? Não é eliminar todas as suas redes sociais, mas tomar consciência dos dados que estão sendo disponibilizados e exigir um tratamento adequado a eles. E desativar notificações. Talvez. Seja o caminho. Essa talvez seja o caminho inicial. Essa aí eu já fiz há muito tempo. Ó. Há muito tempo. E estou muito feliz com isso, inclusive. Amém. Mas cadê o nosso poema aí de encerramento? O encerramento temos 5 minutos, então esse poema eu fiz com 19 anos, sabe? Pouco antes, 91, 92, eu estava entrando no tribunal como servidor, né? E estava estudando uma prova de datilografia, né? A gente é velho, faz a datilografia. Também né? fez. E aprendendo sobre as coisas do mundo, sabe? De certa forma, ver esse filme é perceber que as coisas do mundo existem, nos são lícitas, nos são favoráveis, mas não são inocentes. E nós precisamos perder a inocência também nas coisas do mundo. Por quê? Porque você pode
ficar iludido e achar que está tudo bem. Mas você pode tomar consciência e utilizar o que está aí, mesmo tendo perdido a inocência. Hoje eu acordei e percebi finalmente que estava dormindo. Dormindo não o sono dos justos, dos exauridos pelo esforço de se manter vivo, mas sim o sono dos puros, que vivem o sonho e sonham o real. Hoje eu acordei e olhei nos olhos do mundo com olhos de autista. Anjos barrocos em poemas simbolistas, contando um todo e vendo uma parte, cantando canções pela metade. Hoje eu acordei e tive medo. Medo como criança pequena, de se ver viva no mundo de máscaras, de ter acreditado que viver era bom. Hoje eu acordei. E é pena, porque eu nunca mais vou dormir. Muito bem. Muito bem, bravo. Meu caro amigo, chegamos ao final, né, do nosso encontro. Sempre um encontro muito produtivo, muito agradável, né? A gente tem uma sintonia bem bacana, a gente está sempre trocando umas ideias com uma afinidade muito grande, né? Até quando a gente discorda, a gente está na mesma sintonia e é muito positivo isso, né? Graças a Deus, inclusive, né? Amém. Graças a Deus. Então é isso. Eu gostaria de agradecer a nosso público, né, que está até agora aí resistente, doutor Milton Deró, que eu estou vendo aqui, doutor João Batista, né, a doutora Bruna, muitos amigos, não dá para ver todo mundo, mas sintam-se todos abraçados aí. E Rodolfo, pô, eu não tenho nem palavras, né? Para mim eu sou muito grato por essa oportunidade de trocar tantas ideias interessantes contigo. Amém, meu querido. E a gente se encontra em outra live sobre interfaces de obras cinematográficas e a sociedade, o direito e a vida. Estar com vocês é tudo de bom. Deixa essa live salva. Todo mundo que me siga, que me segue, passe a seguir aí Guilherme Ludwig. Vice-versa. Guilherme, me siga. Veja lá nos canais do YouTube. Deixa essa live salva e a gente vai trazer outras oportunidades, outras reflexões. Veja as lives anteriores, que ficaram muito legal. Em especial, teve uma relação muito forte com essa, com Você Não Estava Aqui, que foi a nossa última live, né? Que a gente tá fazendo por trilogias. A gente fez as três primeiras, agora a gente volta para a terceira live, talvez sobre o Parasita, né? A gente está pensando aí. Vamos pensar nesse ponto. Acho que é um bom filme também para debater. Um beijo, querido. Um beijo para o André. Cara. A gente se encontra. Tchau, gente. Boa noite. Valeu.